Olha, eu não tenho vergonha de falar que eu sou médico hoje devido ao meu pai, né? Eu não tinha essa ideia. Foi totalmente estímulo total dele e eu sou médico por causa dele. Meu pai é agricultor, né? E nós éramos em 4. Eu perdi meu irmão com 27 anos. Então, ele sempre tentou fazer com que um de nós fizesse medicina. Tentou com meu irmão, ele fez agronomia, minha irmã fez fisioterapia, a outra fez odonto. E aí sobrou para mim. Você é o caçula. Então, todas as fichas foram depositadas em você. Vamos dizer que eu sou, né, devido a ele. É até uma forma que eu levo para minhas filhas também. Eu penso assim, se você tiver já um tato para uma profissão, se você tem já uma facilidade, se você já tem mais uma predisposição a fazer uma atividade, a um trabalho, eu acho que você deve estimular. Sim. Mas quando você tiver um filho que está perdido, não sabe o que quer, Sim. eu acho que o pai vale a pena estimular. E eu sou prova disso, né? Eu Dá essa sou orientação, né? Sou muito agradecido por ele ter feito o que ele fez, ok? Mas estava perdido? Não sabia o que fazer? Não, na verdade... Ou realmente só... Talvez eu pensaria numa arquitetura, que era um outro braço, já que eu ia bem em matemática, essa parte é uma coisa que me interessava. Mas depois as coisas foram modelando dessa forma. Né? Ah, que bom. Isso é legal. Mas foi estímulo dele total, meu pai. Ele sempre falava, né, eu quero ter alguém, ele falava assim, eu quero ter um médico operador na família. Ele é uma pessoa simples, né? Uhum. Ele falava dessa forma. Uhum. E isso acabou acontecendo. Deu certo aí. Com certeza, com certeza. E você sempre foi de Dracena? Não, eu sou de Junquerópolis. Sim. Nascido em Junquerópolis, né? Eu fiz toda o meu colégio, no caso, o primário e o ginásio, que é o fundamental, eu fiz em Junquerópolis. Quando eu vim para o colegial, eu já vim para Dracena. Eu fiz no CID aqui, o primeiro e o segundo colegial. Depois, já pensando em medicina, fui fazer o meu terceiro colegial em Bauru, né? E aí viajava? Na época, Bauru... não, tinha um trem na época, né? Faz tempo isso, né? época da FEPASA, então a gente ia muito de trem na época, né? Então, uma turminha, juntamos mais 2 amigos que queriam, né? Um que queria agronomia, veterinária, e outro queria engenharia. Então, nós juntamos e fomos, nós 3, para Bauru fazer o terceiro colegial. Aí, nessa época, eu não passei, meus amigos passaram, e eu não passei. Eu fui fazer o cursinho em São Paulo. Aí foi onde foi morar sozinho? Não, a gente nunca morei sozinho, não. A gente sempre morou. Hoje, Sim. todo mundo mora sozinho. Mas da minha pensão em Bauru, eu era em 30 pessoas. Tudo em bando. Meu Deus, 30? 30. Se tiver algum amigo escutando a minha conversa, era um quarto pequeno, era 2 beliches. E quantos banheiros? Tinha 2 banheiros. Como que era o rodízio? Tinha 2 banheiros apenas. Hoje tinha um amigo que tinha quase 2 metros de altura, ele não tinha cama para ele dormir no chão, que ele é Fernando, ele é irmão do Eduardo da farmácia. Então a gente morava num quarto, assim, o nosso quarto era 2 beliches e ele no chão, né? Então, assim, não tinha luxo nenhum, não. Né? É que realmente vai para estudar, né? Sim. É muito diferente do que acontece hoje em dia. E em São Paulo foi do mesmo jeito. São Paulo, eu fui junto com um amigo que não passou também, lá de Bauru, e de Andradina. Nós fomos para São Paulo e chegamos lá no primeiro dia de cursinho, chamamos alguns colegas que queriam montar uma república. Aí montamos uma república na saúde. Né? E lá a gente fez o cursinho, eu fiz o Tamandaré lá, mais um ano de cursinho. Acho que é o ângulo mais famoso, né? O Tamandaré é bem famoso. Parece que hoje acho que mudou o local, né? Fecharam, porque o local era muito feio mesmo. Né? Quem fez o ângulo sabe. Entendi. Quem desce do metrô São Joaquim e vai em direção à escola, é um caminho, né? Um local onde cheira até urina, né? É um local muito feio. Entendi. Bom, eu fiz meu ano de cursinho, aí prestei só 2 faculdades. Eu só queria aqui perto de Junquerópolis, então eu prestei Catanduva e Marília. Aí eu passei nas 2, optei por Marília. Era mais em conta, né? O preço da faculdade era bem mais barata e mais próximo de Junquerópolis. Então, eu acabei passei na FAMEMA, em Marília, onde começou. Bastante gente que da região fez lá, né? É um centro muito bom lá, Marília. Acho que pela proximidade, né? Seria talvez... Hoje não, hoje é Prudente, né? Né? Mas na época Marília na só época não tinha Presidente ela, né? Prudente. Então, o pessoal da região tudo focava lá, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo quando veio Prudente, quando se tornou FAMEMA, que ela é
pública, né? Se tornou pública depois de um determinado momento. Quando né? eu comecei, ela era municipal, né? Sei lá, na época eu lembro que pagava acho que R$ 100. Era uma coisa assim bem fácil de pagar. No terceiro ano, ela foi estadualizada na época do governo Fleury. Então, eu participei do processo de estadualização da faculdade. Então, a partir do terceiro ano, eu não paguei mais nada. É bacana, porque eu lembro que na época de colegial, o pessoal ainda, mesmo que às vezes queria ir para Prudente, o pessoal ainda tentava a Marília, porque pelo fato de ser estadual, era, tipo assim, outro nível, digamos assim. A galera, né, queria ter uma estadual no diploma ali, alguma coisa assim, né? Pensava-se muito isso. Hoje tem uma quantidade muito maior de faculdades, talvez não pensem tanto assim. Eu acho que talvez ter um doutorado de uma estadual esteja um peso maior do que, de repente, uma faculdade de uma estadual. E a vantagem, às vezes, da faculdade, quando você tem uma faculdade estadual ou federal, é que a sequência fica um pouquinho mais fácil. Né? As residências, a maioria estão nessas faculdades maiores. Né? Entendi. Então, eu falo que fazer a faculdade hoje não é difícil. Né? Acho que o problema hoje é a residência, porque vai afunilar, né? Tem muita gente formando e não tem muita vaga de residência, né? Então, quando você está numa faculdade boa, teoricamente é mais fácil, porque há um protecionismo de quem está lá. Né? Se você tem que chamar quem? Um cara que vem na faculdade boa. Já está lá, já fez a sequência. Em teoria, ele está mais bem preparado, digamos assim, né? Mas ele acompanha, às vezes, o serviço, conhece já os preceptores todos, né? Então, o cara já conhece o cara, vai para uma pessoa que não conhece. Já conhece o cara, é melhor colocar uma pessoa conhecida. Ele pega alguém da casa já. Então, fica mais fácil, né? Então, talvez isso seria a vantagem de você fazer uma boa faculdade.